Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. Muito mais que um programa, o Cult é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, entretenimento, ciência e tecnologia. E para a conversa de hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, o Matheus Leitão. Além de um amigo especial, o Matheus Leitão é um fenômeno do jornalismo de investigação, com passagens por grandes veículos de comunicação como Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Revista Época, Portal G1, hoje ele é colunista da Veja. O Matheus recebeu os principais prêmios do jornalismo investigativo, como o Prêmio ESSO, o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho, o Prêmio Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa e menção honrosa do Vladimir Herzog. Em 2017, o Matheus lançou este livro aqui, best-seller, Em Nome dos Pais, que também se tornou um documentário da HBO. Matheus, é uma alegria receber você aqui no Cult. É uma estar aqui, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Matheus, nós estamos aqui no canal de Piracicaba, né? Então eu sou um piracicabano, represento essa terra maravilhosa, quente, interiorana, e eu quero começar a nossa conversa, o nosso papo, checando o seu conhecimento sobre Piracicaba. Você já esteve aqui em Piracicaba, Matheus? Não conheço. Não tive o prazer ainda de te conhecer. E o que você sabe sobre a cidade? Tem algum conhecimento? Quais são as informações que chegaram até você sobre nós aqui? Já começou com pegadinha, não sei. Não tenho muito conhecimento da cidade. Peço desculpas aos piracicabanos, mas eu não tenho. Eu sei como uma cidade do interior de São Paulo, não é isso? Sim. Eu não sei qual que é o principal aí, a área de trabalho aí, industrial, enfim, qual é o ganho econômico da cidade, né? Não sei quantos moradores tem. Realmente, para mim, eu tenho poucas informações sobre a cidade. É uma cidade muito boa, você vai gostar se você tiver o privilégio de vir aqui nos visitar, você pode ter certeza. Piracicaba estará de braços abertos para te receber. Então, Bom saber. eu quero começar o nosso papo, Matheus, fazendo a seguinte pergunta para você, né? Ou melhor, a gente vai falar um pouco sobre a sua biografia, e não tem como a gente falar da sua história, da sua biografia, sem resvalar neste livro, né? No seu livro, nessa obra, Em Nome dos Pais, que é um campeão de vendas, um livro muito importante, é um livro recente, né? 2017, ele foi publicado, foi lançado, e eu queria começar perguntando para você quem eram e quem são os seus pais. Esse livro, né, Em Nome dos Pais. Seus pais, Marcelo e Miriam. Então, meus pais, Marcelo Neto e Miriam Leitão, né, são dois jornalistas que fizeram uma trajetória vitoriosa, né, no jornalismo brasileiro, né? As pessoas conhecem muito minha mãe, né? Conhecem ela, veem ela muito na TV, ouvem ela no rádio, leem ela no jornal o Globo. Meu pai fez uma carreira também bastante vitoriosa, né, como jornalista, mas nos bastidores, né? Ele chegou a ser diretor-geral da Rede Globo, mas passou por outros órgãos, foi presidente da Radiobras, inclusive, atual, como se fosse a EBC hoje em dia, né? Então ele teve também uma carreira de sucesso e tal, mas muito antes disso os dois não faziam jornalismo, né? Como eles começaram na faculdade, meu pai fazia medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e minha mãe fazia história, né? Minha mãe tinha 19 anos, meu pai já estava mais à frente, tinha 22 anos. Já estava no quarto ano de medicina, minha mãe estava ali, né, acabado de entrar, né, caloura da universidade, mas conheceu meu pai, eles se apaixonaram, paixão avassaladora aí, num show do Sérgio Ricardo, e bom, naquela época, né, havia ditadura militar, eles participavam do movimento estudantil, né, de forma muito ativa, meu pai, principalmente, era um líder, presidente do DCE lá da área de medicina, depois acabou entrando em partidos
e organizações, né, de esquerda contrárias ao regime, né? E ele, né, com aquela paixão com a minha mãe, foi contando, acabou convidando minha mãe entrou também. Eles lutaram contra a ditadura, foram presos, né? Foram presos em dezembro de 1972, no auge ali dos anos de chumbo, da pior parte, na época que mais se matava na ditadura, né? Entre 70 e 74, né? Mais se matou na ditadura, e eles acabaram presos naquele dezembro de 72, e o Em Nome dos Pais, né, passa por essa história deles presos no quartel e toda a minha investigação, que aí a gente pode conversar um pouco mais. Aí, não sei quais são as perguntas que você quer fazer. Foram mais de 10 anos para fazer o livro, é isso mesmo, Sim, é Matheus? isso mesmo. Foram 13 anos de pesquisa, na verdade. 13 anos de pesquisa. É. E nesse período todo, nesse tempo todo, quais foram os fatores mais motivadores para você perseverar? Porque eu imagino que você deve ter enfrentado muitos momentos difíceis, momentos desanimadores, acho que até pessoas perseguindo você, se opondo a você, ao trabalho que você estava realizando para fazer esse livro. Mas eu queria saber o que mais te motivou durante esse período para continuar trabalhando em cima desta obra. O amor pelos meus pais, né? Essa é uma história de amor, na verdade. O Nome dos Pais é uma história de amor, uma história de amor de um filho por seus pais, né? Minha mãe estava grávida quando foi presa aos 19 anos, né? Então, meu irmão mais velho, Vladimir, passou os 3 meses com ela lá dentro da prisão, na barriga, né? Olha só. E, bom, no nosso Ela núcleo foi, familiar, isso é importante, né? Ela foi presa, para quem está assistindo a gente, ela foi presa grávida. foi presa grávida, no início da gravidez, né? Os primeiros. Ela devia estar com 1 mês, passou, né, ficou 3 meses presa, então saiu no 4º mês de gravidez do Vladimir, meu irmão mais velho. E esse é o meu núcleo familiar, né, principal, né? E depois meu pai teve outro filho e tal, mas meu núcleo familiar principal é o meu pai, Marcelo, minha mãe, Miriam, e o Vladimir. E os três tinham, né, sido presos na ditadura, né? De certa forma, eu considero até meu irmão também, porque ele estava na barriga da minha mãe. E o amor por eles, né, foi o que me motivou esse tempo todo a ir atrás da história, né? Não é uma coisa piegas, é porque se o Estado brasileiro tivesse decidido, né, responder para mim, né, quem foram as pessoas que torturaram meus pais, por exemplo, né? Meus pais foram presos e torturados num quartel lá em Vitória, que chama 38º Batalhão de Infantaria, né? Eles foram barbaramente torturados, e o Estado brasileiro naquela época era assim, torturava uma menina de 19 anos, grávida, depois dela estar presa, não tinha qual era o perigo que essa jovem de 19 anos. Hoje eu vejo jovens de 19 anos, né? Minha filha tem 15, daqui a pouco eu vou ver ela, né, com esse olhar. 19 anos é uma menina. Uma menina. E para o Estado brasileiro, ditatorial, né, a ditadura militar, ela era uma agente perigosíssima. Então, né, foi barbaramente torturada, que eu conto no livro, quais foram as torturas que eles sofreram. Mas o que mais me motivou era isso, porque o Estado brasileiro nunca respondeu para mim quem foram os torturadores dos meus pais, né? Quem são aqueles que violaram os direitos humanos, né, dos meus pais. Eu também queria saber quem é aquele que entregou o nome dos meus pais para a ditadura, né? O delator dos meus pais. Eu queria saber quem foram os militares que participaram do inquérito policial militar. Eu queria saber essas coisas, eu queria que o Estado me respondesse. Em todos os países do mundo em que se teve regimes de exceção, houve uma justiça de transição, que a gente chama, né? que depois da ditadura, foi feita uma investigação para aqueles que violaram os direitos humanos das pessoas, por E exemplo, houve um Chile, Argentina. reconhecimento, né? Houve um reconhecimento por parte do Estado, né? O reconhecimento, não só reconhecimento, mas também a, né, investigação e a punição, né, daqueles que violaram os direitos humanos. Argentina, Chile, nossos vizinhos aqui,
passaram por ditaduras semelhantes e lá os militares que violaram os direitos humanos foram presos. Se eu não estou enganado, mais de 80 militares chilenos foram presos. A Argentina teve até mais do que isso, né? A Argentina teve uma ditadura muito violenta, matou 30 mil pessoas, né? O Brasil, né, tem em torno de 450 desaparecidos políticos, mas tem os indígenas, né, que não entram na conta há investigações já que mostram, o livro Os Fuzis e as Flechas, do jornalista Rubens Valente, que mais de 2 mil indígenas foram mortos. Então, o Brasil também tem um número de mortos grande, né? E o pessoal fala que a ditadura aqui não foi tão violenta, e foi violentíssima, né? E o meu objetivo, na verdade, era responder essas questões, né? Porque o Estado brasileiro é um Estado... o Brasil é um país único, né? Tem um fenômeno único, que viveu um regime de exceção e não passou pela justiça de transição, que é essa, de buscar a reparação e buscar a justiça para e levar aqueles perpetuadores de violações de direitos humanos à punição. Né? Você vê na África do Sul, o apartheid, 3 anos depois foi feito, né? Essa justiça. Acho que um exemplo maior para nós, nas democracias liberais, foram os julgamentos de Nuremberg, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Houve ali né, um julgamento daqueles crimes de guerra, e aquilo serve Sim, de exemplo para nós, né? Aí as próprias convenções pós Segunda Guerra Mundial chegaram à conclusão, né, de que não se pode torturar o seu opositor, né? Convenção de Genebra, né? Então, essas convenções já estavam em vigor quando o Brasil, né, passou pela sua ditadura e tem mais de 20 mil denúncias de tortura de pessoas que foram torturadas pela ditadura militar brasileira, 5 mil oficiais. Por que são oficiais? Isso é importante as pessoas saberem. Foram feitas dentro dos processos da justiça militar que julgava eles, né? Minha mãe e meu pai foram julgados pela justiça militar, né? E meu pai foi condenado e minha mãe foi absolvida. Depois de torturada e ficado presa 3 meses, ela foi absolvida. As pessoas ainda nem sabem disso, né? Que minha mãe foi absolvida pela própria justiça militar. Às vezes eu vejo algumas críticas que fazem a você, né, lá no Twitter, e eles colocam lá a imagem da sua mãe, jovenzinha presa, e como se ela tivesse realmente sido uma criminosa, né? Então ela foi absolvida pela própria justiça militar da ditadura. Isso aqui é o, né? É importante frisar isso. É importante frisar isso, mas as pessoas denunciaram dentro desses processos as torturas. Isso é a maior comprovação de que houve a tortura, segundo o Ministério Público. Por quê? Porque não fazia nenhum sentido você, na ditadura, né, você poderia correr o risco de ser preso de novo, né, você contar para a própria justiça militar a tortura que você sofreu. Né? Então, isso daí é a maior comprovação de que houve, né, as mais bárbaras violações de direitos humanos no Brasil na ditadura. Eu tenho, no livro, eu publico uma lista de mais de 300 tipos de tortura que foram feitas nessas denúncias oficiais que estão nos inquéritos e nos processos militares. Inclusive, minha mãe denunciou que foi torturada, né? E tem um livro, né, Tortura Nunca Mais, feito, inclusive, por 3 religiosos, né, que cita essas denúncias que foram feitas no Brasil todo, na justiça militar, e minha mãe foi uma das escolhidas. Lá tem, na minha mãe, naquela época, não era conhecida, mas a tortura que ela sofreu foi uma das escolhidas para estar nesse livro, né, que é um livro histórico e que deveria ser lido por todos aí. Então, o que me motivou era esse fato de não saber, o Estado não ter me respondido, né, todos os outros países que tiveram esse tipo de situação, o Estado respondeu quem foram os torturadores, quem matou, quem torturou. Quem torturou e matou Rubens Paiva? Né? É uma grande pergunta. O deputado brasileiro, que era um militante, né, era um político que nunca pegou em armas para lutar contra a ditadura,
né, outra coisa que é fake news da extrema-direita, que cresceu muito desde 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, é essa questão de que eram aqueles que foram presos na ditadura, eram muito perigosos, andavam armados. Mais de 80% daqueles que resistiram ao regime nunca pegaram em armas para lutar contra a ditadura. Meus pais nunca pegaram em armas, eles faziam greves estudantis, peças de teatro com trechos, né, com textos de Castro Alves, rebeldes de Castro Alves, eles faziam panfletagens, pichações, né? E por isso foram barbaramente torturados, presos. Meu pai ficou 9 meses numa solitária, com a luz ligada de noite em dia, para ele enlouquecer. E não sabia se era dia, se era noite. Então, e era isso, não tinha... 80% das pessoas que resistiram ao regime resistiram pacificamente, como se fosse Martin Luther King resistindo na segregação racial nos Estados Unidos. E eu não estou aqui para jogar quem resolveu pegar em armas. Teve um grupo menor, uma minoria, resolveu pegar em armas para lutar contra a ditadura. Né? O próprio Gabeira, né, fala isso no seu livro, que é esse companheiro, faz uma ele acredita que errou ao fazer isso. Tem gente que acha que não tinha outro caminho. E até mesmo as eu só pessoas estou dando números para falar o seguinte. Pode falar. Não, só estou dando números para mostrar o seguinte, que a maior resistência à ditadura foi pacífica. E a violência veio da ditadura, não dessas pessoas. Quem foi pegar em armas, pegou em armas depois que já tinha tido AI-5, essa minoria, né, que eu digo. Meus pais nunca pegaram em armas. O Vladimir Herzog, aí, era diretor da TV Cultura, foi morto, suicidado, né? Sem nunca ter pego em armas, era um intelectual, gente. Então, assim, essa que é a questão. O meu livro é o meu amor pelos meus pais, saber quem foi que fizeram isso com eles. E o livro, para finalizar, né, revela o nome de quem foi o delator dos meus pais. Eu faço uma entrevista com ele, tem frente a frente com o delator. O livro também revela quem foi o curador da minha mãe, porque minha mãe tinha menos de 21 anos, então precisava ter um curador, era um tenente do Exército que a tratou muito mal, tem frente a frente com o curador, e o livro revela o nome de 3 torturadores dos meus pais, que eu consigo, depois desses 13 anos de investigação, que o Brasil não dá nenhuma informação, eu tive que fazer uma luta enorme para conseguir documentos e comprovar que foram eles os torturadores, e eu entrevisto um dos torturadores dos meus pais, que chama Antônio Vanir Pinheiro de Lima, o Camarão. Então, tem frente a frente com o torturador no livro. É uma grande contribuição tanto para o jornalismo investigativo quanto para a bibliografia, ou melhor, para a historiografia brasileira. Eu tive o privilégio de ler o seu livro mesmo, eu gostei muito. Na verdade, já fiz 2 leituras, 2 vezes eu li, e se eu tivesse que definir o seu livro, Matheus, eu definiria da seguinte forma: uma história que conta a nossa história. Porque você descreve nesse livro o seu drama pessoal, né, o drama da sua família, seus pais que foram presos injustamente, foram torturados, mas ao fazê-lo, você também registra o drama nacional de toda uma geração que enfrentou a ditadura militar. E aí eu queria te perguntar o seguinte: de que forma você acha que o seu livro pode ajudar na construção de uma consciência democrática nas novas gerações? Porque os mais jovens não passaram, né, não vivenciaram o período da ditadura militar, e muitas vezes eles acabam absorvendo aí essas narrativas que são veiculadas aí pela extrema direita, pelo bolsonarismo, de que não houve ditadura, de que houve um regime militar, ou se houve ditadura, a ditadura foi um contragolpe para que o Brasil não se tornasse um país como Cuba. Então tem essas narrativas aí, né, que são muito ventiladas. De que forma você acha que esta obra pode ajudar aí na formação de uma consciência democrática nos mais jovens? Acho que você falou 2 coisas importantes. A primeira coisa importante que eu queria registrar é o seguinte: né, você falou, né, que eu parto da história familiar, mas eu conto a história de uma geração. Isso é muito importante. Por quê?
porque meus pais foram barbaramente torturados e profundamente marcados, mas eles sobreviveram, reconstruíram a vida deles, né? Eu não nego o sofrimento que a minha família teve, mas eu também sei que outras famílias sofreram muito mais, né? Porque assim, esses mortos e desaparecidos políticos da ditadura brasileira, o Estado nunca entregou, né, os corpos. Então, isso se chama crime continuado. Na verdade, é um sofrimento que ele não acaba, né? Porque você não tem um desfecho, você não sabe o que aconteceu com a pessoa. E, e, e é isso, né? Essas outras pessoas, né, sofreram muito mais que a minha parentela. Então, eu queria deixar esse registro e a minha solidariedade a essas famílias dos desaparecidos políticos brasileiros, né? Porque é isso, meus pais sofreram muito, mas reconstruíram as vidas. E esses não, esses foram mortos e tiveram seus corpos ocultados e a família não teve direito nem de enterrá-los. A outra coisa são as narrativas mentirosas, né? Eu acho que o livro, ele, assim como outros livros, tenta contribuir para mostrar que não foi nada disso que a extrema-direita tenta inventar e distorcer, né? Mas os livros de história, eles já estão contados, né? Eles podem ficar fazendo fake news, sim, é verdade. Essa nova geração não lê muito, né? Então, mas os livros de história estão lá registrados. É uma ditadura, não conseguir mudar isso. Agora, eles estão tentando, né, incultar na cabeça de muitos jovens mentiras. E uma delas é essa, né, o Jango, né, o golpe no Jango. O Jango não era o João Goulart, ele não era um comunista, ele era um trabalhista, era um cara, inclusive, muito ao centro. Não havia né, assim, Uma ameaça. uma ameaça comunista que estava à espreita, que precisava ser contida pelos militares. Isso foi a narrativa que eles construíram para justificar que eles, sim, tomaram o poder de forma antidemocrática e fizeram uma ditadura violentíssima, né? Então, assim, se isso não fosse, se não fosse isso, vamos pensar, né? Vamos dizer, eles tomavam o poder em 64. Bom, passou um ano, não teve, tá, tudo bem, em 65 nós vamos aqui convocar umas eleições, né? Por que eles ficaram 21 anos no Exatamente. poder, né? Uma ditadura de 21 anos tentando nos salvar do comunismo? Não existe. Então, assim, Implementando aqueles atos institucionais, né? cada O vez AI-1, piores, AI-2, né? AI-3, AI-4, AI-5, que O fechou o AI-5, Congresso, que baniu o habeas corpus. Quando as pessoas costumam dizer para mim, houve um regime militar, eu falo, não, teve uma ditadura, porque o AI-5, você podia ser preso sem nenhuma justificativa. Isso é um você não regime de tinha direito a exceção. advogado, né? Imagina, não tinha habeas corpus, né? Você não tinha, você podia ficar preso durante anos sem o Estado ter que informar ninguém onde você estava, sua família. Então era um sofrimento, as pessoas não sabiam. Por isso que até eles matavam e desapareciam com as pessoas, né? Durante um tempo, minha mãe grávida achou que meu pai tinha morrido, porque depois que ela saiu da prisão, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, para a Vila Militar, onde ele ficou nessa solitária, né? E eles não informaram que tinham transferido. Então, minha mãe, que tinha ficado presa no mesmo quartel que ele, um dia, na primeira visita depois que ela saiu, chegou lá: oi, eu vim visitar o Marcelo, posso visitá-lo? Que Marcelo? Não tem nenhum Marcelo preso aqui, não. Eles tinham transferido e aí teve que fazer toda uma investigação para tentar descobrir e tal. Então, foi muito difícil, né? E esse livro tem uma coisa marcante na minha vida, né? Que é o nome, né? O meu nome era o codinome do meu pai. Quando as pessoas, né? Para aqueles que não conhecem, quando as pessoas que entravam na luta contra o regime, eles ganhavam um codinome, né? E esse codinome era um nome de guerra, vamos dizer assim, né? Porque você tinha que viver na clandestinidade para enfrentar a ditadura, né? Sim, Então, meu pai recebeu o nome de Mateus, né? Então, eu me chamo Mateus e carrego esse nome
Meu nome de batismo é o nome de, vamos dizer, guerra dele, né? Então, eu carrego com muito orgulho, porque e isso também me impulsionou muito a ir atrás da história, né? Não só responder aos meus pais, olha, foram essas pessoas que fizeram esse mal a vocês, foi esse cara que foi o delator, foi esse cara que torturou vocês, mas também por eu carregar esse nome, né? De certa forma, eu estava ligado, né? E meu pai, aos 12 anos, me contou isso de uma forma muito solene. Ele me chamou e me contou: olha, teve uma ditadura no Brasil, você já está estudando no colégio, você sabe disso. Eu e sua mãe lutamos contra esse regime militar, esse regime ditatorial, e nós fomos presos. E foi muito difícil para nós. A palavra tortura, ele não contou nesse primeiro E qual foi momento. sua reação, Matheus, quando seu pai chegou para você e contou essa história? Você tinha 12 anos. Como você... A história me fisgou, eu conto até no primeiro capítulo, que imediatamente me fisgou, assim, de uma forma como se eu tivesse sido, né, fisgado como um peixe. E aí ele fala, e o meu nome na clandestinidade era Mateus, por isso que você chama Mateus, você carrega esse nome, esse meu nome, que eu lutei contra esse regime militar. E a partir daí, né, desde os 12 anos, eu fiquei ligado nessa história e não podia deixar, de alguma forma, né, isso passar na minha vida sem eu fazer, ainda mais depois que eu virei um jornalista profissional, precisava responder essas questões para mim e para os meus pais. Eu acho que isso explica muito até o seu estilo, né? Você tem um estilo combativo de fazer críticas, você não tem medo, é um jornalista que não tem medo de fazer críticas. E muita gente, até pessoas que me conhecem, às vezes perguntam, né? Nossa, mas o Matheus Leitão, ele faz muitas críticas pesadas, né? Ao governo e tal, porque você é alguém que vivenciou, a sua família, né? Seus pais vivenciaram é, a perseguição, a tortura, a injustiça de um governo de exceção, e a sua história está totalmente atrelada a isso, até o seu nome, né? Mateus está Sim, sim, relacionado com a história dos tá. seus pais, né? Então, acho que isso também explica muito. Você tem... algo mexe em você, né? Quando você vê injustiça sendo praticadas, né? Sim, sim, com certeza, né? Eu precisava abraçá-los, né, pastor? Eu precisava abraçá-los de alguma forma, né? Até o editor, né, do Em Nome dos Pais, ele me surpreendeu muito, porque ele escolheu um trecho que ele botou na contracapa, que eu vou ler aqui, que na verdade resume um pouco esse meu, tudo, vamos dizer assim, o combustível que me manteve tanto tempo ligado a essa história, buscando, né, 13 anos, não é brincadeira, porque assim, não são 13 anos porque são 13 anos porque o Estado não me dava as informações, então eu tive que ir cavando para descobrir, né, através de documentos, através de entrevistas com militares escondidos, militares que eu nunca vou poder revelar o nome e que participaram do regime e hoje se arrependem de terem feito o que fizeram. Então, se encontravam escondido comigo, me passaram documentos sigilosos. Então, foi uma longa investigação, né? Mas, assim, aí, num livro de 400 páginas, você pega um editor bom, o cara consegue resumir, né? Então, eu vou ler é rapidinho aqui. Fique à vontade, Ele botou na contracapa aqui, né? fique à Está vontade. escrito assim: andei pelo batalhão procurando alguma coisa. Entrei por portas que não devia. Subi escadas e achei uma cela que, pela descrição de minha mãe, supus ser aquela na qual ela ficou trancafiada nos primeiros dias. Encostei a boca na porta e disse, como se minha voz pudesse atravessar o tempo, até 1972. Perdão por ter chegado tão tarde. Eu acho que isso responde a sua Forte. pergunta. Eu me sentia, de certa forma, eu precisava estar lá com eles de alguma forma. E aí eu peço até perdão por não ter chegado. Eu não tinha nem como chegar, não tinha nem nascido, mas se eu pudesse, eu teria chegado, se eu tivesse Você se uma máquina sentia do tempo. em dívida, de certa forma. Eu precisava Mate- abraçá-los. Mateus, você dedica um capítulo do livro para Uhum. falar sobre o seu avô, que foi o reverendo Uriel Almeida Leitão. Você dedica um capítulo, você conta a história dele, ministro do Evangelho.
Eu queria perguntar para você o seguinte: qual foi a importância do seu avô para o desenvolvimento intelectual e moral da sua família? Agora você me emocionou. Difícil, cara. Meu avô era um homem que exalava Deus, né? Ele era um homem. Eu, desculpa me emocionar, mas é porque ele foi muito importante para mim, né? Ele pregou o evangelho de uma forma muito apaixonada, né? E apaixonante também, né? Ele nos levou a nos apaixonar pelo evangelho de Cristo, né? E quando a gente vê hoje as igrejas, né, fazendo isso que fazem, de púlpito de palanque, né? Coisa que ele sempre condenou. Eu me lembro dele com muito orgulho, né? Então ele teve uma, assim, vamos dizer, uma forte influência na minha vida, né? Pelo caráter, né? Pela pessoa, né? Sinto falta dele até hoje, engraçado. Todas as pessoas que falam para mim, vou encontrar meu avô ali, tem gente da minha idade que fala que vai encontrar o avô, eu falo, cara, aproveita, porque o meu já se foi. Eu sinto falta dos meus outros avós também. Eu não conheci meu avô paterno, que ele morreu antes de eu nascer, mas as minhas duas avós eu conheci também. Mas o meu avô foi o que eu mais convivi, né? Ele morreu, eu tinha 21 anos, então eu pude viver, né? E ele, eu sempre fui um cara muito, dei muito trabalho, né? Na minha infância e adolescente, era um cara meio, sabe, que é menino que dá Sim, trabalho, muito agitado e avesso. travesso, e aprontava demais e fazia muita E confusão o avô chamava para conversar. e tal, e aí chegava em casa, chegava em mais casa aí machucado e tal, e eu não queria saber desse negócio de igreja, e ele sempre, quando eu ia passar as férias com ele em Guarapari, no Espírito Santo, ele sempre falava para mim, né, meu filho, eu sei que você gosta de aprontar aí, eu sei que você gosta de sair aí, você gosta de fazer essas coisas aí, mas domingo eu preciso de você lá na comigo, lá na igreja, eu Ele preciso era, ter domingo ele era sentado na primeira ministro, fila. ele era ministro presbiteriano, né? Ele era pastor presbiteriano, foi pastor presbiteriano em Caratinga, Minas Gerais, e em Guarapari. Aí ele jubilou, foi para Guarapari, mas não conseguia parar. Começou uma igreja no estacionamento e fez uma igreja. Aí e tem uma igreja lá que ele plantou também em Guarapari, que tem até uma plaquinha com o nome dele lá. E Legal. aí, nas duas, tanto em Caratinga, quando eu passava férias com eles, quanto em Guarapari, ele falava: Mateus, olha, eu preciso que você esteja na primeira fila, porque senão eu não vou conseguir. Eu preciso de você, me olhando para saber se eu estou indo bem. Então ele brincava com isso, ele falava que precisava de mim, não precisava de mim, ele queria que eu ouvisse o evangelho, né? Então foi assim que ele foi me pregando. E eu fui assim, né? Eu demorei a me converter, né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Aí ele não me viu, né? Isso que me deixa às vezes assim emocionado, porque ele não, aos 21 anos eu não tinha me convertido ainda. Eu me converti um pouco depois, logo depois da morte dele. E eu acho que ele ficaria muito feliz, né, de saber, mas quando eu chegar lá no céu, eu conto para ele como foi a aventura aqui. Ele Mas ele deixou, era um homem incrível. ele Um deixou homem, sementes, né, que floresceram aí. é, No capítulo 22 do seu livro, então vale a pena para quem está assistindo, ó, compre esse livro, leia de verdade. Esse livro vai te ajudar muito a compreender o Brasil contemporâneo. No capítulo 22, eu achei um dos capítulos mais emocionantes, talvez porque isso me atravessa de certa forma, né? uhum, Por eu ser pastor e tal. Você faz uma descrição, ou melhor, você encontra uma descrição do encontro que você teve com o delator de seus pais, o Foedes, né? sim, sim. O Edson, né? Que era o nome dele, ele era conhecido como Foedes, né? E Vai. você o encontra e você o perdoa em nome dos pais. Uhum, Você também, de certa forma, prega para ele. Você assim fala do evangelho, a sua atitude, o ato de perdoá-lo já é uma pregação do evangelho de Cristo. E uhum, você ora por ele. Eu sim, gostaria de tomar liberdade para ler esse trechinho, tá? Até anotei aqui, com na certeza. página 150, eu vou ler aqui. Não consegui me conter e acrescentei. Se eu fosse corajoso, até pediria para orar por você, Fuentes. Cláudio respondeu. Cláudio é o filho do delator, do Fuentes.
mas a casa é minha, agora eu peguei ele. O pai deu o aval, olhando-me já sem desconfiança. Pode orar. Eu me sinto honrado por você fazer uma oração por mim. Cláudio e eu nos entreolhamos, nós nos entendemos bem, apesar das circunstâncias difíceis. Tínhamos convicções semelhantes. Outra coincidência que me inspirava na viagem. Segurei a mão de Cláudio, Eduardo, a mão de Foedes. Outros familiares chegaram à sala, entre eles a esposa do filho do antigo chefe comunista de meus pais. Ela me pareceu emocionada. Fechei os olhos e orei. Nosso Deus, nós te bendizemos por este dia, por tudo que aconteceu hoje. Pai, nesta noite, eu queria pedir que o Senhor abençoasse Foedes, Cláudio, toda esta família. Eu quero te pedir na simplicidade, se for o desejo do teu coração, que Foedes possa te encontrar. Assim como o apóstolo Paulo teve um encontro e aquilo transformou a vida dele, que assim seja na vida do Foedes. É muito lindo isso, a gente encontrar isso num livro, né? Um livro best-seller. Muita gente que não leu não tem a mínima ideia da riqueza desse livro. É um livro que tem muitos ensinamentos, né? Um livro que você faz uma investigação jornalística, fala muito da história do nosso país, da sua história, mas é um livro também com muitos ensinamentos, né? Humanitários, de perdoar o próximo, da misericórdia. Então, eu fiquei muito emocionado também quando eu li a primeira vez essa parte, fiquei muito impressionado. E eu queria te perguntar o seguinte: quando você foi se encontrar com Foedes, que foi o delator de seus pais, você já foi com essa intenção de orar por ele ou não? Não, achei que isso fosse acontecer, né? Eu chego lá, o delator é aquele que... esse era o líder dos meus pais, né? Ele era um líder operário, né? Que era um cara mais velho. Meus pais eram estudantes, então ele era um cara mais velho. E ele foi preso e, segundo os meus pais e vários dos colegas, não foi torturado e rapidamente entregou o nome de todo mundo. Ele nega isso, ele diz que foi torturado, né? E ninguém nunca tinha o procurado. Eu o procurei, ele diz para mim que foi torturado e ele diz que ele não aguentou e entregou o nome mesmo dos meus pais, né, e tal. Então, e isso tá no documentário da HBO, as cenas são fortes. Ele quase me expulsa da casa dele no momento em que eu faço determinadas perguntas e tal. Esse é o final, né, o final do momento da oração, né. Mas eu não imaginei nunca, 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 nem imaginava. Não tinha nem essa expectativa. Foi muito, eu não vou dizer natural, foi muito espiritual, porque o que aconteceu? Bom, nós que temos essa, né, essa vivência, né, espiritual protestante, a gente sabe que às vezes a gente sente, né, algumas coisas, né, e naquele momento ali eu senti realmente e eu, sabe, eu sou um intelectual, meu livro fala para intelectuais, o Zueni Ventura está aqui falando na contracapa, indispensável, ensina que se pode perdoar mesmo sendo difícil, mas esquecer jamais. E eu estou falando de uma coisa que tem uma entrada muito difícil dentro, né, do mundo intelectual, né, que é essa coisa do Evangelho de Cristo. E, poxa, lá na hora eu senti no meu coração, né, como poucas vezes eu senti, né, eu não banalizo isso, mas eu senti como Deus mesmo me orientando a fazer essa oração por ele, e eu fiz. E até me emocionei de novo agora quando você estava orando, porque eu não, né, eu continuo orando, óbvio, né, mas desde que aconteceu as eleições de 2018, eu não piso mais numa igreja diante do fato, depois do que aconteceu com as igrejas, né, apoiando o presidente Jair Bolsonaro, da forma como foi, né? Sim, Então, eu sinto falta dessa isso. vivência de igreja, né? Mas eu nunca mais entrei numa igreja, mantenho minha fé, continuo cristão, oro diariamente, mas né, perdi essa convivência. Aqui em Brasília não tem uma igreja assim, igual um pastor igual você, que eu pudesse ir. Venha para Então, cá. Vai ser uma alegria recebê-lo.
Mas aí eu fiz essa oração por ele lá e foi um momento muito emocionante. A família toda chorou, né? Se emocionou. É muito linda E essa história, né? eu, 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 eu perdoei, né? Depois minha mãe o perdoou. Meu pai disse que ia pensar, até hoje está pensando se vai perdoá-lo ou não. Minha mãe demorou um pouco a perdoar, ela pensou muito e tal, e ela conta que eu conto no livro que ela perdoou. Eu levei o pedido de perdão dele para todos aqueles colegas, né? Muitos, alguns perdoaram, outros não perdoaram, enfim, que não, né? E o livro também entra nessa questão filosófica do perdão, não só na questão cristã, né? Sim. E eu falo um pouco de alguns, né, filósofos, né? O Jacques Derrida, o francês Jacques Derrida, diz que perdoar não é esquecer, mas ter a vívida memória do mal em paz. Então, ou seja, você ter a certeza de que aconteceu algo muito ruim com você, né? Você ter a vívida memória do mal, mas você está em paz, né? É, a Hannah Arendt também fala de de uma forma muito profunda sobre o perdão, né? Então eu trato disso no livro, né? Sobre esses pensadores do perdão que estão para fora da igreja, né? Porque tem o perdão, né, que é pregado na Bíblia e tem estudos de perdão, né, a importância do perdão que são feitos por esses filósofos. Então eu trago isso para dentro também. Não é só a questão cristã que está no livro. Tem mais uma discussão filosófica até da importância do perdão. Para mim foi muito importante, né? Eu perdoei o Fuedes. É, me senti ele fez muito mal para minha família, mas de qualquer forma eu o perdoei. E isso me leva a uma questão, né? As Forças Armadas nunca pediram perdão, né? Aquilo que eles fizeram com os brasileiros na ditadura militar, especialmente essas famílias que nós conversamos aqui, que nunca, né, que perderam seus entes queridos, né? Eu sou autor junto com dois outros colegas, eu Mano Silva e Thiago Vitale, da única reportagem que levou a encontrar um corpo de um desaparecido político, Epaminondas. Está registrado no livro Direito à Memória e à Verdade do governo federal. E a Quando foi família do isso? Epaminondas, na época da Comissão da Verdade, no governo Dilma. E aí eu fiz a reportagem e eu não sabia que eu fiz a reportagem ajudou eles a encontrar, eu fiz com esses dois colegas, e, e teve, né, a entrega dos restos mortais para a família do Epaminondas, e teve um evento da Comissão da Verdade, né, e eu era o jornalista, obviamente, que cobria isso pela Folha de São Paulo. Quando eu cheguei lá e eu estava lá cobrindo, de repente eles pediram para eu levantar, né, e falaram: está aqui um dos autores da reportagem que ajudou a gente, nos levou a descobrir o corpo do Epaminondas. E eu, né, obviamente, fiquei muito emocionado, porque a Comissão da Verdade, na verdade, me agradeceu pelo meu trabalho de jornalista investigativo. E aí a família do Epaminondas, óbvio, né, veio falar comigo e teve um momento de muita emoção deles, de agradecendo, e eu fiquei Imagino. muito emocionado de estar com eles e ter podido ajudar, né, com o meu trabalho de jornalista, né, investigativo aí, né, a que eles tivessem esse fecho, né, na história deles com o familiar deles que tinha morrido. Matheus, a gente está caminhando para o final, e antes de chegar aí nos momentos finais, eu tenho que fazer uma pergunta para você sobre a política nacional. A Uhum. pergunta que eu quero fazer é a seguinte: na sua opinião, por que que nós chegamos no bolsonarismo, nesse fenômeno chamado bolsonarismo, que a gente vê um bando de gente fanática por um líder político, pessoas negando seus valores, né? Por exemplo, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos pastores, padres, líderes religiosos que negam os seus valores, valores cristãos, né? Porque eles querem agradar um líder ou uma agenda, que é a agenda que o Bolsonaro defende. Então a gente vê assim
é como se fosse um processo de insanidade, até mental, das pessoas. E assim, pelo menos eu enxergo o bolsonarismo. E você entende o bolsonarismo como resultado do quê? Resultado, para você, é resultado de algo que estava entranhado já no inconsciente coletivo, né? Tem gente que diz que o brasileiro é conservador, e isso estava lá dentro, aí o Bolsonaro apenas ajudou, é, fez com que isso se aflorasse, ou para você o bolsonarismo é reflexo de processos políticos que não deram muito bem aqui no Brasil? Queria saber a sua opinião. O bolsonarismo ele é resultado, na minha humilde opinião, justamente essa questão que a gente conversou, né? A falta de justiça de transição no Brasil. Por quê? O crime de tortura, né? Apologia à tortura no Brasil é crime, né? O Jair Bolsonaro, no impeachment da Dilma, ele fez uma louvação ao torturador da ex-presidente. E ele já, quando foi feito o busto do Rubens Paiva, deputado Rubens Paiva, Brilhante Ustra, o Brilhante Ustra. Brilhante Ustra. Você entrevistou ele, né? Eu sou um dos 2 jornalistas brasileiros que entrevistaram ele. E ele faleceu, né? Eu conto no livro, tem uma reportagem na revista Época, é fácil de achar, só fazer o Google. Bom, engraçado que a capa da revista foi Dá para Perdoá-lo. Eu sempre botei o perdão no meio dessa questão, né? Até por conta do meu avô e tudo mais. Mas, na minha opinião, o bolsonarismo ele vem justamente de que o Brasil viveu um fenômeno único que não passou pela justiça de transição, que foi rever os crimes cometidos pelo Estado brasileiro da ditadura militar. Rever no sentido de, inclusive, investigar e punir aqueles que fizeram. Né? Nós somos o único país que tivemos essa excrescência, na minha opinião, é uma excrescência, essa lei de anistia, que, enquanto os militares estavam no poder, e para livrá-los de cumprir qualquer pena sobre o mal que eles cometeram para as pessoas. Só que há uma discussão sobre isso. O Brasil foi julgado e condenado na Corte, né, Internacional, Interamericana, e nós estamos falando de crimes continuados, como eu disse, né? Tem corpos desaparecidos, tortura é um crime também que ele não prescreve. Então, o Bolsonaro sempre fez louvação, não é só naquele momento ali do impeachment da Dilma que ele faz a louvação. Antes disso, ele já fazia. Quando teve o busto do Rubens Paiva sendo inaugurado na Câmara, ele foi lá e ofendeu a família do Rubens Paiva. Era para ele ter saído de lá preso. Né? Por quê? Porque nós temos uma lei. A lei você não pode fazer apologia à tortura. Né? Ele tinha que ter saído daquele voto lá no impeachment, né? E todo mundo sabe que eu tive fiz inúmeras reportagens críticas ao governo de Dilma Rousseff, mas isso não me tira a certeza de que, naquele momento em que ele fez apologia à tortura, ele deveria ter sido preso, tinha que ter recebido ordem de prisão. O Brasil não passou por essa justiça de transição. Os militares são os principais culpados disso, mas, pastor, tem mais culpados, e os culpados estão, eu vou dizer aqui quem são os presidentes civis pós-ditadura militar. Eles aceitaram esse pacto, eles não poderiam ter aceitado. Nós estamos falando de pessoas que eu tenho admiração. Para mim, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é um grande presidente, é um grande político, um grande sociólogo, um grande professor, mas ele falhou. Ele foi presidente após a ditadura e ele tinha que ter colocado o dedo nessa ferida e ele não enfrentou os militares. E ele sofreu ele sofreu as agruras da ditadura, né? Ele teve que sair do país. Foi para o exílio, né? Ele foi para o exílio. O ex-presidente Lula foi preso 15 dias na ditadura militar e fez todas aquelas greves lá, que foram importantíssimas, né, contra a ditadura. A ex-presidente Dilma, não preciso nem falar, foi ela que fez a Comissão da Verdade, mas ela foi barbaramente torturada. Tem um livro que chama Mulheres que Foram à Luta Armada, que conta 21 dias de tortura que ela sofreu. Então, os presidentes civis, na minha opinião, eles falharam em não colocar o dedo nessa ferida. Acho que eles tinham que ter feito um movimento muito mais ostensivo, no sentido de
atrás dessas pessoas que cometeram os crimes, nem que... Tudo bem, já tinha, não vamos prender, então, mas vamos dar algum tipo de punição, eles tinham que ter sofrido algum tipo de punição, a comissão, na verdade, só apareceu depois e ela foi muito tímida, entendeu? Então, nós não passamos por isso, as pessoas não entenderam. Para você ter uma ideia, isso é muito importante, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, foi no Chile. Chegou lá no Chile, fez louvação à ditadura chilena. O presidente chileno, ele é de direita, é um cara de direita, totalmente de direita. E ele imediatamente se afastou do Bolsonaro, condenou a declaração e se afastou. E resolveu que não ia mais ter o contato naquela viagem. Né? Foi, inclusive, um fiasco a viagem dele ao Chile. Por quê? Porque lá se fez a justiça de transição e se sabe que essa coisa da tortura está acima da polarização esquerda-direita. Nós não estamos aqui falando de direita e esquerda, nós estamos falando de valores universais. Né? Valores universais. Não se tortura o próximo ser humano. Isso está naquelas convenções que nós falamos, né, de Viena após Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de valores universais. Quando o presidente Jair Bolsonaro continua fazendo essa louvação a ditaduras, à tortura, ele é resultado, né, do erro cometido pela ditadura lá atrás, dessa lei de anistia que foi feita enquanto eles estavam no poder, mas também pelo erro dos presidentes civis que vieram no pós-ditadura. E eu nunca vou deixar de falar isso. Na minha opinião, eles erraram e erraram profundamente. E eu tenho respeito, você sabe, pela autoridade, tal, mas especialmente o presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, ele tinha o dever de ter entendido que era importante a gente fazer isso para evitar que algo como, né, o que aconteceu em 2018 acontecesse, que foi, né, justamente um presidente ser eleito defendendo a tortura no Brasil. E a ditadura? Uma ótima percepção desse fenômeno. Não tinha ouvido nada igual, parecido, viu? A sua percepção aí é muito original, faz muito sentido mesmo. Muito sentido mesmo. A gente vai para o momento ping-pong aqui, Matheus, em que eu vou apresentar uma palavra ou um conceito e você vai dar a sua definição. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar, vou apresentar aqui uma palavra: Brasília. Poder. Filhos. A compreensão do amor. Jornalismo. Democracia. Tortura. É o que há de pior. É o que há de pior, na minha opinião, no mal que um ser humano pode fazer a outro. Fake news. O mal do nosso tempo. Livros. Salvação. E por último, Jesus Cristo. Meu Salvador, aquele que me amou primeiro, sem eu merecer, e sem eu merecer até hoje. Agora a gente vai para o momento final, o momento cult, em que tanto o entrevistador quanto o entrevistado faz uma recomendação de algum livro, de algum trabalho literário, e eu vou indicar, obviamente, o seu livro, né? Em Nome dos Pais. Então, vale a pena você ler o livro, nós conversamos sobre ele, não vou falar mais, né? Porque a gente já falou bastante. Então, vale a pena comprar e ler esse livro, você pode adquiri-lo, enfim, todas as livrarias aí do Brasil, físicas, e também pela Amazon e outros sites aí de vendas de livros e tal. Então, vale a pena ler este livro, Em Nome dos Pais, do Matheus Leitão. Tem também o documentário, a gente não teve muito tempo para falar, mas na HBO Max. HBO Max. Exatamente, procure lá. Na plataforma online da HBO, é isso. Sim. Agora é a sua vez, Matheus, de fazer a sua recomendação aí. Você falou que eu posso fazer 2, não é isso? Pode.
Primeiro, eu quero fazer de um grande jornalista investigativo que eu sigo nos Estados Unidos. Ele se chama Jon Krakauer. Ele fez vários livros. Into the Thin Air, no ar rarefeito. Ele fez um livro chamado Pela Bandeira do Paraíso, mas eu queria indicar um livro chamado Na Natureza Selvagem. É imperdível, do Jon Krakauer, tem nas livrarias brasileiras. Ele é um jornalista investigativo americano que, vamos dizer assim, é o meu ídolo. O segundo livro que eu queria indicar é um livro de uma mulher que eu amo muito, que chama Miriam Leitão, e chama Tempos Extremos. As pessoas não sabem desse livro. Esse livro é um romance, é o único romance que minha mãe escreveu, vendeu muito bem, e é lindo, maravilhoso. É um livro que, né, me marcou muito. Ela fala um pouco da escravidão, fala da ditadura, e é um livraço muito bem escrito. Não é porque é minha mãe, não. É um livro que eu recomendo e acho, assim, dos melhores romances que eu já li. Incrível. Realmente é muito, 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 muito bom. Tempos Extremos, de Miriam Leitão. Aí, gente, vale a pena procurar esses livros, essas recomendações aí do Matheus. Matheus, eu quero te agradecer por ter cedido seu tempo para conversar com a gente aqui no CUT. Foi uma alegria ter esse momento com você. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de fazer uma gravação presencial. Acredito que logo, logo chegará esse dia. Mas foi muito bom poder conversar, falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua obra. E eu tenho certeza que a galera que nos acompanhou aqui gostou muito e com certeza aprendeu mais e mais aí sobre a história do nosso país, sobre a história desse período tão sombrio, né? O período da ditadura militar. E é isso, quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço esse convite, agradeço o interesse, né, nessa história. É importante que as pessoas tenham interesse nessa história. Eu sempre agradeço, porque é um assunto que o Brasil resolveu não encarar de frente. Vamos dizer que a ditadura e os crimes que foram cometidos tentaram colocar debaixo do tapete. Eu estou aqui com um presente que vocês me mandaram, não sei se é a hora, mas se quiserem, estou disposto a vestir. Talvez seja a única camisa de um time que eu vesti, a não ser a do meu coração, que é o do Flamengo. É inédito, hein? Matheus Leitão vestindo a camisa do Quinzão de Piracicaba. Ele vai vestir, olha lá, gente, tem que registrar esse momento. Isso tem que ir para o corte do CUT. Tá lá o presente que o canal de Piracicaba e a equipe enviou para ele. Olha lá, que maravilha, hein? Aí, ó. Você faz assim com o símbolo. Olha lá, Matheus, vai sair. Eu não gosto desse negócio. No Brasil tem esse negócio de eu tenho 2 times, eu torço para não sei aonde, para não sei o quê. Eu não, eu sou flamenguista. Mas quem sabe, de repente, eu me converto ao time. Ao 15 de Piracicaba, né? Você sabe que tem o grito de guerra, né? O grito de guerra, caixa de forfe, minduim torrado. Aí, assim, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5. É engraçado. Matheus, obrigado mais uma vez. E é isso aí, galera. Nós estamos chegando no final de mais um CUT. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, o canal de Piracicaba. Peço para você também deixar um like aí, acionar o sininho para você receber aí as informações e recomendações dos nossos programas. E até o próximo CUT. Valeu!